Olá, queridos amigos aqui do nosso canal Forças da Natureza. Aqui quem fala é o Jim McMeer, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Iroko. Iroko é um orixá muito raro, né? Um orixá, ele é um ser da natureza, um deus interno, né? Assim como nós temos Ogum, temos Inhaçã, temos Iemanjá, que é muito conhecida, nós temos também Iroko. Iroko é o orixá da árvore, da ancestralidade, relacionada ao tempo, né? Assim como na Angola e no Congo nós temos um orixá que se chama Tempo, que dizem ser o mesmo, Iroko e Tempo. Apesar que Iroko não é bem Iroko, né? Iroko é uma árvore, né? E o orixá Iroko, na verdade, o nome dele é o Lueré, o Luere, né? Que o pessoal chama no candomblé de Queto, né? Ou também no Jeje, tá? Chamado também de louco, né? E os seus filhos são chamados de Lokosse, tá? E, assim, o orixá mesmo, né, seria esse Oluwere, tá? O Iroko seria a tal árvore sagrada, ancestral, que traz toda a energia ancestral, é, dos feiticeiros antigos, enfim, de toda a nossa ancestralidade, todos os espíritos, os abicus, né, os espíritos ancestrais, eles estão ali residindo na árvore sagrada de Iroko, que diz ser a primeira árvore a ter sido plantada na Terra, né? Assim como nós temos vários outros tipos de árvores sagradas, como o baobá, né? Que é ancestral. Enfim, Iroko é uma árvore muito rara e sagrada. Aqui no Brasil ele é cultuado na ficus religiosa ou na gameleira branca, né? Que é uma árvore da família das figueiras. E já na África é outro tipo de árvore, né? Que é a Milícia excelsa, tá? Então, assim, tem um outro vídeo meu falando mais sobre Iroko, né? Quem é esse orixá, tá? Ou tempo, né? Que é na Angola, que é orixá relacionado ao tempo. Tem várias lendas, não só de Iroko, como de tempo. Eu vou fazer algumas aí, mas hoje, na verdade, eu vou falar sobre a personalidade dos filhos de Iroko, tá? E de tempo também, eu vou falar tudo junto, misturadinho, porque ambos são muito parecidos. Já conheci filhos de tempo, né, da Angola, e conheço filhos de Iroko, do Queto, do Jeje, tá? Filhos não, poucos, né, porque são poucos. Eu sou uma dessas pessoas regidos, tá? Então, não sou do candomblé hoje, eu não faço parte de nenhum tipo de vertente, né? Mas eu tenho meu orixá que me acompanha, assim como todo mundo tem, até quem é evangélico tem, tá? Mesmo que não queira, não goste, xingue, mas tem, tá lá, nasceu com você, vai morrer com você, né? Então, esse é o meu orixá, e muita gente também é regida por Iroko, por Tempo, assim como por outros orixás, então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a personalidade dessas pessoas, né? Apesar que é o orixá mais difícil de se entender a personalidade, porque assim, gente, o filho de Iroko, o filho de Tempo, né, tem às vezes uma leve diferença. Bom, é difícil definir exatamente como seria um filho de Iroko, porque são pessoas duais, né? Mais que duais, são pessoas que ora estão, ora não estão, ora gostam, ora odeiam. Eu mesmo sou uma pessoa que hoje eu gosto de uma coisa, amanhã eu já não gosto mais, né? Então é uma coisa muito complicada da gente poder dizer, né? Porque hoje você gosta de pipoca, amanhã você detesta pipoca, e realmente é fato. Eu tenho até medo de comprar coisas em excesso, porque às vezes estraga. Hoje eu estou amando uma coisa, amanhã parece que me dá uma ânsia daquilo, né? Então, filho de Iroko, são pessoas complicadas. Tem essa questão de enjoar das coisas e às vezes também enjoar das pessoas. Então, se apaixona com facilidade e às vezes com a mesma facilidade também se desapega. A não ser que goste de verdade, aí é outra história. Mas olha, mesmo gostando, às vezes também isso pode acontecer. Por isso existe uma inconstância em filhos de Iroko conseguirem alguém na vida, né? E quando eles gostam, realmente eles fazem por onde, às vezes até se anula um pouquinho, apesar de não serem de se anular. Filhos de Iroko, de tempo, são pessoas que geralmente lideram, né? Passa na frente e pisa mesmo. É assim, não são pessoas de usar ninguém, tá? São pessoas assim honestas, porém não aceitam ser manipulados. E se descobrirem que foram feitos de trouxa, aí o bicho pega.
Então, o povo de Iroko são pessoas eloquentes, né? Comunicativas, têm uma boa lábia, sabe conversar, sabe entrar, sabe sair. Tem fama de doido? Tem. A gente tem fama de doido, né? Porque a gente fala o que quer. E quem geralmente fala a verdade, né? As pessoas não gostam. Então, tende a ter muitos amigos, muitas pessoas admiram e ao mesmo tempo muita pessoa detesta. Tem gente que não suporta filho de Iroko, porque falam que são arrogantes. Na verdade, não é que é arrogante, é porque a verdade dói, né? E tem gente que não gosta de ouvir. Apesar que, assim, alguns são de realmente falar rasgado, que nem filho de Ansan, rasgado, fala a verdade assim sem nem piscar, nem pensa, já fala. E outros já evitam falar já para não ouvir, porque também o filho de Iroco não gosta muito de ouvir certas coisas. Então, às vezes, para ele não ter que ouvir uma resposta, ele prefere ficar calado. Então, existem dois tipos de filhos de Iroco. Tem aquele mais caladão, mais introspectivo, e tem aquele mais extrovertido, que já fala mesmo, não tá nem aí. Mas, no geral, são pessoas francas. Dificilmente, eu nunca vi, pelo menos os que eu conheci, são pessoas muito francas. A sinceridade, acho que é a marca mais presente no filho de Iroco. E de tempo também. Mesma coisa, né? Então tem uma língua ferina, são pessoas venenosas, né? Gosta de uma indireta, adora atiçar, põe a lenha na fogueira, né? Às vezes não, depende da época, gente. Não dá para entender, nem eu entendo, nem eu me entendo, na verdade, porque assim, são pessoas que hora estão uma coisa, hora está outra. Tem horas que eu quero me vingar, daqui a pouco eu já perdoo. É outra marca também dos filhos de Iroco que perdoam muito fácil, né? Perdoa fácil, porque assim, se eu engolir, eu vou falar por mim, se eu engolir uma ofensa, uma crítica, alguma coisa, aí o demônio fica em mim. Porque aí eu vou remoer aquilo e isso vai virar uma vingança. Pode ter certeza que vai virar, tá? Por isso que fala que são os piores inimigos e os melhores amigos. Mas quando é amigo, tira a roupa do corpo para dar pro outro, né? Se precisar também. Então é aquela coisa dual. Tanto é muito bom quanto pode ser muito mal. Até rimou. Mas é assim, é bem desse jeitinho que é o regido, né? O herdeiro regido por Iroko, tá? Então são pessoas teimosas demais, não são de escutar os outros, agem pela sua própria cabeça. Maria vai com as outras, não são, porque são pessoas que vão muito pela sua própria ideia. Ciumento, sim, principalmente com as suas coisas. Não mexa num objeto, num papel, uma pedra, a vassoura, que seja de um filho de Iroko, que ele não vai gostar e você vai se arrepender. Camaradas, sim, são pessoas amigas, companheiras, mas é de veneta. É aquele amigo que hoje vem te visitar, dorme até na sua casa se deixar. Mas aí ele some durante um ano, depois ele aparece do nada. Ou então ele gruda em você pelo menos um mês. Ou alguns dias, ou algumas horas, depois ele some, desaparece. Perde o interesse em você, depois ele volta. Porque é assim, o filho de Iroco, ele se recicla. É como o tempo, ele muda, né? Ele muda de estação, ele muda de frequência. Então, hora ele tá te amando, e outra hora ele já não quer ver sua cara, tá? Isso seja para relacionamento, para amizade, para tudo, tá? Então, até para trabalhar para os outros é difícil porque tem uma inconstância muito grande, assim como o tempo muda, né? A árvore mesmo, quando passa as estações, cada estação ela tá de um jeito, uma hora ela tá cheia de folha, depois ela tá seca, depois tá florida, tá com frutos. O período de tempo, ele é essa mudança constante. O pessoal fala do povo de Oxumaré, o povo de tempo é pior, tá? Muda toda hora. Falam que a gente é bipolar, quadripolar, realmente muda. Pode estar muito bem agora, cantando feliz, daqui a pouco tá xingando todo mundo e excomungando a vida. Porque o filho de Iroco, quando vai pro lado negativo, reclama demais. Vira uma pessoa muito ranzinza, vira um velho mesmo, sabe? Então viram pessoas turronas, né? Mas também são mal abertas. Alguns sim, alguns não. Porque Iroko e Xangô também são muito parecidos. E o povo de Xangô tem uma mãozinha meio fechada às vezes. Então, nem sempre filho de Iroko vai ser mão aberta. Depende da circunstância. Não age por interesse, ele ajuda quando ele quer mesmo. Se ele achar que deve, ele vai e ajuda. Se ele achar que não deve, você pode morrer na frente dele e não vai fazer nada. Então, se ele sentir, o povo de Iroko é muito pelo lado do sentir, que eles têm uma intuição muito afiada.
Então, podem ser generosos, como também podem não ser, tá? Tudo que eu falar aqui vocês podem considerar é e não é. Depende da frequência que ele tá vibrando. Depende do jeito que ele tá vibrando ali na vida, né? Então, vai ser difícil concluir algo, tá? É difícil você falar que é assim, assado, entendeu? Então, são pessoas que gostam de ensinar, gostam de passar conhecimento, por isso que são difíceis de guardar segredo. E segredo de roncó, segredo de coisa, segredo de magia, segredo. É ruim, filho de Iroco, passa tudo. Muito difícil eles guardarem. Às vezes guarda, né? Mas tem coisas que geralmente não guardam. Sempre tem um segredinho que ele guarda, mas geralmente são indiscretos. Tem uns tipos mais discretos, mas depende também da educação, enfim. Mas geralmente são indiscretos, então acabam soltando, tá? São bons para cozinha, têm dom para cozinhar, gostam de comer bastante, come que não é a porca, bebe bem. Quando bebe o tim, ixi, é um perigo, é um veneno e é quizila, né? Para tempo, Iroko. Mas quando não bebe também é aquela pessoa super light. Mas não para comer, porque todos que eu conheci comem pra cacete. É, gostam de inventar, criar coisas, eu adoro. Nossa, criar é a melhor coisa do mundo. E experimentar com os amigos, com as pessoas, usar os outros de cobaia, adora. Ele é aquele pioneiro, aquele que todo mundo tá com medo de fazer, ele vai lá e faz, né, para todo mundo saber se vai dar certo ou não. Ele tem coragem, muita cara de pau. É, geralmente gostam de comemorar aniversário, eu não gosto. São pessoas sensuais que se apaixonam fácil, gostam de falar, alguns gostam de dançar bastante, outros não. É, quando tem dinheiro, às vezes não se incomodam em pagar, às vezes, quando realmente gostam, não medem esforços para agradar as pessoas, mas se sentir que está sendo feito de trouxa, aí o demônio chega. É, tem uma inteligência muito aguda, né? Tem a força de Yansan, aquela coisa apaixonada de Yansan. Tem o jeito culto de Xangô, né? A eloquência. A teimosia de Oxaguian, né? Aquela coisa demoníaca. E a perspicácia do Oxóssi, né? Então são ótimos. A sabedoria de Oxumaré e o próprio jeito do próprio Orixá, né? Que ele tem aquela coisa altiva. Os filhos dele têm uma energia um pouco altiva. Por isso que algumas pessoas falam que são arrogantes, tá? Então, esse Orixá, ele tá ligado ao aparelho respiratório. Geralmente quem carrega ele tem problemas respiratórios ou problemas nas pernas também, né? Então, alergia, essas coisas, cheiro forte, isso daí ataca muito fácil o pulmão desse pessoal, apelo de animal. Por isso que gostam de ar livre, lugares abertos, teto baixo para filho de Iroco e tempo é uma merda. Eles vão surtar, a não ser que realmente ele esteja bem resolvido com isso, né? Geralmente são pessoas gordinhas ou fortinhas, nunca vão ser magríssimos. Já vi, já vi. Mas o arquétipo é uma coisa mais atarracadinha, mais forte. No mínimo, assim, um magro meio musculosinho, assim, ou ombro largo, né? Não vão ser pessoas muito fininhas. Pode ser magro, sim, pode ser magro. Mas realmente tem uma puxadinha, assim, meio xangônica. Mas não totalmente, tá? Não quer dizer que você vai ser gordo, porque isso muda, né? Isso não tem como falar e generalizar. Então, são pessoas que têm um grande senso de justiça, inteligência viva, são grandes amigos e grandes inimigos, mas perdoam fácil, são bobos, ingênuos, às vezes podem ser também pilantras. Se ele tiver no lado negativo e ele souber que você enganou ele, ele vai te ferrar. Mas se não, são muito ingênuos. E não conseguem guardar mágoas, porque tem que pôr pra fora. Se não pôr pra fora, vira um veneno, aí vira vingança. Aí vem o lado negativo dele. Se ele pôr pra fora, que é o que geralmente acontece, ele vive reclamando pelo cotovelo, falando que não é a velha reclamando, aí sim, aí você pode agradecer ele que ele te xingou ou que ele resmungou, porque ele não vai se vingar. Ele já soltou. Ele canaliza assim a raiva, né? Ele solta e perdoa, tá? Ele só se vinga
Se ele guardar, aí já era. Então são pessoas irreverentes, não são pessoas conservadoras, prezam muito pela sua liberdade, gostam de brincar, de diversão, gostam de se sentir motivado. Se desmotivar, não sai nada, não produz, não consegue trabalhar, não consegue levantar da cama. Tem que ter motivação. Não é aquele pessoal que aguenta a rotina, não. Tem que estar mudando. Não é um pessoal que todo dia bate cartão que vai aguentar a rotina. Impossível, tá? São pessoas mutáveis. Rotina para filho de Iroco não dá, tá? Então, pessoas ligadas à espiritualidade, muito trabalhadoras, gostam de trabalhar, gostam de movimento, combatem, entra na frente, desce o cacete se precisar, mas ao mesmo tempo são pessoas calmas. O conceito de calmo para um filho de Iroco é uma coisa muito relativa. Ele tanto pode ser muito calmo, mas nunca vai ser bobão. Mas ele pode ser muito calmo, ou às vezes aparentar ser muito calmo, como uma árvore que parece ser tão inofensiva, caladinha e parada, né? Mas se ela cair em cima de você, ela te esmaga. Então ele pode ter essa dualidade, né? Mas geralmente parecem pessoas calmas, ou às vezes querem ser estressados, mas na verdade aguentam muita coisa que pessoas estressadas não aguentariam, né? Então é uma coisa meio dual, não dá pra dizer que você é calmo ou você é estressado ao mesmo tempo. São um pouco agitados, um pouco ansiosos, isso é normal, tá? É, E quando se tornam mais velhos, são aqueles velhinhos mais joviais, brincalhões, né? Pessoas que gostam de brincar bastante. São pessoas liderantes, como eu disse para vocês, né? Muito responsáveis, tá? Mas também não querem assumir grandes responsabilidades, não. Até onde eles aguentarem, porque assim, tem que ter o quê? Motivação, inspiração, sem isso não funciona. Que nem o povo de Logoedé também tem essa coisa de motivação. Se eles não estão afim, minha filha, não adianta empurrar que não vai. E o povo de Iroco, de tempo, eles têm essa coisa também, tá? Essa característica, né, de ter realmente esse impulso, senão nada sai, nada produz. É que nem uma árvore, né? Para ela dar os frutos dela, ela precisa de um estímulo da natureza, ela precisa, às vezes você tem no quintal, você tem que pôr, você tem que podar, você tem que colocar vitamina, precisa daquela força da natureza, né? Do sol, da água, senão não vai produzir, não vai. Pode ser um pé de manga, não vai dar manga azeda, vai ficar horrível. É a mesma coisa, tem que ter aquele combustível para aquela chama acesa, né? Porque senão não vai. Inclusive é regido pelos quatro elementos, né? Não são pessoas de elementos só fogo, só água, são os quatro ao mesmo tempo. Dizem as lendas que os filhos de tempo na Angola mesmo, né? Que uns dizem a mesma coisa, outros dizem que é diferente. Diz que eles são mais contidos que os filhos de Iroco. Aí eu já não sei, né? Aí eu já não sei, porque eu conheci filho de tempo que é mais saidinho do que quem é feito de Iroco no Queto. Então, aí eu já não sei dizer. São teorias. Mas uma coisa é bem certa em ambos. São pessoas controversas. Fala uma coisa, às vezes faz outra. Enfim, tem um pouquinho de hipocrisia. Eu falo brincando, mas tem. Tem um pouquinho sim. São contraditórias, às vezes acabam se contradizendo. Quando pegam no lado negativo, inventam histórias da cabeça deles. Enfim, vai de um aspecto ao outro ao mesmo tempo. Tem temperamento forte, são temperamentais, então esse é o lado negativo, mas isso vai variar de pessoa para pessoa, de Juntó, né, que é o segundo santo, o terceiro santo, cada um vai ter uma característica que vai se alinhar, que nem signos, né, um mapa astrológico. Ah, eu sou de peixes, eu sou assim, não. Nem todo pisciano é igual, ele vai ser diferente de acordo com o mapa. Ah, o ascendente dele é Áries, daquele ali é Câncer, então vai mudar bastante. Vai um pisciano mais calmo, outro mais barraqueiro, outro mais sonhador, outro mais prático. Então é a mesma coisa com o filho de Iroco, não é porque não tem outras variações que, né? Conjunto ó, vai mudar. Ah, não, eu sou de Iroco com Yansan. Ah, eu sou de Iroco com Ossan. Vai mudar, né? Então não tem como julgar uma coisa 100%. Digamos que tudo que eu disser aqui pode pegar até 50% em quem é filho dele, né? Então, assim, é aquela coisa bem contraditória.
Ao mesmo tempo é rabugento, ao mesmo tempo é alegre, ao mesmo tempo dorme muito, ao mesmo tempo eles têm insônia, não dormem. Tá ali, tá aqui. Às vezes podem ser pessoas perigosas se estiver no lado negativo, mas geralmente são confiáveis, muito confiáveis. As pessoas se sentem bem a contar seus segredos para eles, né? São pessoas que são as 4 estações do ano. Verão são quentes, aquela coisa ardente, né? E quer estar perto das pessoas. Outono já são indiferentes, calados. Tem época que o filho de Iroco não tá afim de conversar com ninguém. E se vem falar, ou ele bloqueia, ele dá patada, ou então ele te deixa no vácuo, ou ele se fecha. Isso é normal acontecer. Tem as épocas dele que ele não tá afim de conversa mais com ninguém. Ele tem época que ele vai falar que nem um papagaio, tem época que ele vai ficar tão mudo como não sei o quê. E eles são inverno, ao mesmo tempo frios e calculistas, e também primavera, bem apaixonados, esperançosos, né? Aquela coisa assim, bem primaveril. Então tem tudo isso numa pessoa só. Imagina, tempo na Angola é cultuado todos os orixás, né? Quando dá comida para ele, dá comida para todos. Então você imagina todos os orixás numa cabeça, como se fosse o xirê inteiro, um pedacinho de cada um formando um só. Né? Então é muita energia numa cabeça só, por isso que geralmente o pessoal não inicia, tanto porque muita gente não tem os segredos dele, né? Em matéria de iniciação, essas coisas, então é perigoso até fazer, né? Se a pessoa não for preparada, é melhor nem fazer, é melhor dar seu borizinho e ficar na sua, porque realmente nem todo mundo sabe e pode fazer merda, né? Mas enfim, isso não é o caso, estou falando da personalidade. Então, para concluir, são pessoas ativas, responsáveis, interessados, pessoas atenciosas, educadas. Quando também pega na treva, dá patada em todo mundo. Geralmente não tem um objetivo fixo, tem muitos objetivos. Hora tá com uma ideia, hora tá com outra, hora faz uma coisa, hora faz outra, desiste de uma, vai para outra, volta para aquela. Daqui a pouco você acha que ele tá fazendo uma, tá fazendo outra. Enfim, ele vai onde tá dando certo. Onde tem o quê? Motivação. Não tem, ele para. Depois ele volta a fazer aquilo e larga de mão. Ele não tem medo de largar, não. Então são pessoas que se interessam também muito pelo sucesso das pessoas que eles gostam, mais do que o seu às vezes. Eles gostam de ajudar, de motivar, de levantar o astral das pessoas. São pessoas motivadoras sim, né? Parecem ser calmos, mas nem sempre são. Às vezes, como eu falei, muito falantes, e outras épocas muito calados e prestam atenção em tudo. Desconfiados, que nem um bicho do mato e às vezes ingênuo. Então, você vê como é que é? É uma coisa totalmente dual. Ora é uma coisa, ora é um polo, ora é outro polo. Ora negativo, ora positivo. Então, assim, geralmente não são de fazer a briga pegar fogo. São de apartar. Mas também quando ele quiser provocar, ele vai provocar. Então, é a outra dualidade aí. São pessoas inconstantes para ficar em casa de santo, em religião. Eles mudam de tudo, eles gostam de experimentar tudo. Filho de Iroco, eles gostam de conhecer tudo nessa terra. Eles gostam de estudar tudo que você imaginar de religião, de seitas, de filosofias. Se ele pudesse, ele estudava tudo, mas que a vida é muito curta para ele, né? Tem até uma lenda, um Itan lá de Kitembo, né, na Angola, que fala que o tempo era muito agitado, né? Por isso que ele ficou a cargo do tempo, né? Para ele ter mais tempo para resolver as coisas, porque ele reclamava que não tinha tempo para resolver tudo, que o dia era muito curto, então ele era muito afobado, né? Então tem um pouco dessa energia também. Então, são pessoas para ser tratadas com muito carinho, que são pessoas às vezes um pouco melindrosas também, tá? Não são pessoas violentas, só se provocar o extremo mesmo para essas pessoas irem para cima de alguém. Mas também se para cima vira o bicho, né? Mas há um mistério no olhar dos filhos de Iroco. Eles têm um olho que queima a pessoa em vida. Se ele realmente tivesse essa boquinha de praga, porque ele gosta de rogar uma praga, quando eles estão no negativo, adora rogar uma praga nos outros e pega, viu? A não ser que alguém faça alguma coisa que tire a boca de praga dele. Então são dados à bruxaria, ao conhecimento do oculto, à alquimia.
gostam de rogar pragas mesmo, são pessoas de atitudes contraditórias, né? Se realmente ele estiver com raiva, ou ele vai se segurar muito, ou ele vai agir ali sem nem pensar. Então, ele tem que estar sempre, de preferência, equilibrado, porque as atitudes podem ser tomadas assim no calor da batalha, tá? Então, às vezes, são pessoas muito extrovertidas e alegres, daqui a pouco já tá fechado, maldizente, revoltado, introvertido, né? São pessoas distraídas também, né? Às vezes vive meio que no mundo da lua e pontuais, geralmente são pontuais, ou às vezes nem são pontuais, mas exigem pontualidade das pessoas. Tipo, eu demoro para sair, mas você se arruma em 5 minutos. Tá? Então tem essa coisa também. Dizem que são pessoas que não são de guardar segredo. Isso depende, eu não percebi isso. E essa informação eu só vi em livros. Eu vejo por um lado que são pessoas que gostam de compartilhar conhecimento. E se for segredo de rancor, essas coisas assim que não pode contar, às vezes conta sim. Mas eu não sei, né? Eu ainda não conheci esse lado na prática dessas pessoas, não. São pessoas debochadas, sim, muito, muito debochadas, dramáticas, às vezes rancorosas. Quando ele não consegue perdoar, ele fica arrastando aquilo e isso vira uma implicância eterna. Tudo, se a pessoa olhou, já tá fazendo alguma coisa, já tá querendo derrubar ele, já tá querendo matar, vira uma coisa meio extremista mesmo, um pouco, como é que fala? Neurótico também, né? Fatalista, neurótico, tá? Então, tem que cuidar da cabecinha, estar sempre equilíbrio, sempre buscando um ponto de equilíbrio, porque a gente realmente vai do céu ao inferno ao mesmo tempo. Hora tá cantando, hora tá querendo matar todo mundo. É assim, é o otimismo e o pessimismo junto na mesma pessoa. Não tem nem como dizer que é uma pessoa otimista. Geralmente são muito otimistas, né? Muito assim, acreditam em si. E isso é fato. A fé em si, acho que é uma das maiores marcas. São pessoas de uma autoestima do caramba, né? Mas oscila muito o padrão, né? A fé em si não acaba, mas na vida, em Deus, no universo, nas pessoas, isso daí oscila. A hora ele tá esperançoso, a hora ele tá revoltado. A hora ele é cristão, a hora ele é ateu. É uma coisa muito louca. E isso é o filho de Iroco e de tempo também, né? Essa dualidade, essa mudança, essa mutação da natureza, nem calmo, nem revoltado, nem luz, nem trevas. É um equilíbrio de tudo um pouquinho. Tudo vai depender também de como as pessoas vão tratá-lo. Ele é uma pessoa muito grata, isso é fato. São pessoas que agradecem muito a uma atitude positiva. Né? Você pode ter certeza que tem um lugarzinho naquele coração gelado ali se você fez algo positivo, mas algo negativo também. Então saiba o que você vai fazer. São como espelho, né? Não é do Oxum, mas tem espelho. São como espelho, vão te tratar da mesma maneira, tá? Então cuidado para não magoar. E se ele te xingar e se ele reclamar na sua frente, agradeça. Ele não vai te fazer nada pelas costas. Não são de atacar pelas costas. Geralmente batem de frente. São espíritos combativos. E falou ali, acabou. Morreu a mágoa. Bom, espero que vocês tenham gostado e espero que tenha batido com quem é regido por ele, né? Alguns vão se identificar mesmo não sendo filhos, porque às vezes você podem ter a regência dele em alguma parte do seu ori, enfim, existem várias coisas, né? Também na Cabala de Odu, tudo isso daí. Mas eu não sou pai de santo, eu não sou nada disso, eu sou só uma pessoa curiosa que estuda, que analisa, que observa o ser humano como bom filho de Iroco. Eu gosto de analisar tudo, eu gosto de observar e testar para ver se é isso mesmo, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal. Tchau, tchau.